Está no ar o Despertar Espírita, o seu momento de paz e de reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem em nossa vida. E uma análise dos desafios que afetam nossas emoções à luz do Espiritismo. Vivemos numa época em que ouvimos falar muito sobre as dificuldades que a sociedade enfrenta. Mas o que nos interessa enquanto pessoas, espíritos encarnados nestes tempos, é como superar estas dificuldades, caminharmos em frente. Podemos afirmar que não só caminhar, mas caminhar mais felizes, mais pacificados, mais amorosos. Dentro deste tema, a resiliência vem ganhando destaque em pesquisas e até mesmo na mídia. Mas o que é isso? Você é resiliente? Vamos conversar e entender um pouco mais sobre o assunto. Está aqui a doutora Ana Rosa. Ela é médica, neuropediatra e coordenadora do Espaço de Educação Familiar do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e expositora espírita. Bem-vinda ao nosso programa, doutora Ana Rosa. E vamos logo responder esta pergunta: o que é resiliência? Resiliência é um termo que foi emprestado da física. Em termos da física, significa a capacidade que um corpo tem de sofrer pressão, de absorver energia sem se deformar permanentemente. Um exemplo disso é o elástico. A gente pega, coloca uma energia, puxa, e quando a gente solta essa energia, essa pressão acaba de ser exercida, ele volta a seu tamanho, seu formato original. Várias áreas do conhecimento humano estão pegando esse termo. Então, na psicologia, por exemplo, resiliência é a capacidade que o indivíduo tem de passar pelas adversidades, de enfrentar os problemas e continuar em frente, caminhar. Algumas pessoas popularmente dariam que é dar a volta por cima. É importante conhecer e refletir sobre a resiliência. Isso nos ajuda a sermos mais felizes, mais resilientes. Olha, isso tem mudado tanto. Tem uma série de organizações, a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, estão investindo pesado em investigar, saber o que torna o indivíduo mais resiliente, como fortalecer a resiliência. Por quê? Porque isso muda o foco da nossa vida. Ao invés da gente atuar na sequela de um problema, na consequência de um problema, você atua fortalecendo o indivíduo, tornando ele mais apto a enfrentar, a sobreviver, a superar as dificuldades e assim ter uma vida mais feliz, mais significativa. Então, ao invés de você trabalhar no foco da vitimização, você trabalha no foco de fortalecer o indivíduo para que ele seja um protagonista da sua história, um protagonista mais ativo, mais senhor da sua vida. Então ele não é mais o coitadinho, né? Não ele somos. Ele vai ter instrumentos para saber dar a volta por cima, avaliar a situação que ele está vivendo, saber para onde ele quer ir, o que ele precisa fazer ao longo do caminho. E a doutrina espírita já diz isso. Nós, na verdade, somos os construtores do nosso destino. Tudo que nós vivemos hoje é consequência de algo que nós já fizemos ou de uma necessidade que nós ainda temos de algo a desenvolver. Então, as dificuldades que a gente passa hoje não é porque foi a conjuntura, foi o momento histórico, foi a outra pessoa. Existe isso, existe, mas é porque eu, enquanto espírito, ainda preciso, de alguma forma, daquelas situações. Talvez, no momento que eu me tornar mais proativo, que eu me resolva assumir mais as rédeas do meu destino, ter outra atitude, outra abordagem perante a vida, eu não precise sofrer as situações. Eu vou assumir isso para resolver, dar outra resolutividade, outro destino. E quais as características da pessoa que é resiliente? Isso se pesquisa muito, porque a hora que você descobrir isso, você vai focar na educação pesado nisso. Então, algumas coisas já se conhecem. Então, pessoas que têm uma visão otimista da vida, que elas acreditam que apesar das dificuldades, dos problemas que elas estão enfrentando, amanhã vai ser um dia melhor, amanhã o que hoje não deu certo, amanhã pode ser resolvido, amanhã vai ser diferente. Pessoas que conseguem controlar os impulsos, controlar as emoções, que ao invés de reagir, elas pensam para poder então agir de forma mais sensata.
Pessoas que acreditam que são capazes de dar conta, de gerenciar a própria vida. Então se chama isso de autocompetência. Pessoas que acreditam que são competentes para dar conta da própria vida. Eu posso lidar com os meus problemas, com a minha realidade, com a minha dificuldade. Eu tenho muitos filhos, o meu trabalho é muito pesado, mas eu tenho condições de tentar gerenciar isso, de administrar isso de uma forma mais positiva. Pessoas que conseguem perceber o outro, as emoções do outro, então tem percepção das emoções, criam empatia, pessoas com alto nível de empatia. Pessoas que têm condições de pedir socorro, que têm o hábito de pedir ajuda, quando não conseguem sozinhas, não, eu não preciso aguentar sozinho. Eu posso pedir, estender a mão e dizer, poxa, Yasmin, me ajuda, que eu não estou conseguindo. Então, ela não tem necessidade de ser autossuficiente, ela pode caminhar ao lado do outro. E é interessante que as pesquisas mostram que a pessoa que tem uma noção de espiritualidade, que tem alguma fé, independente de qual seja, às vezes não é nem uma religião, mas uma fé numa força maior, que isso aumenta muito o grau de resiliência do indivíduo. Ele ter esperança em algo maior, ele sentir que existe uma força maior, ter esse apoio da fé e da religião também. É muito interessante porque tem pessoas que parece que já nasceram com algumas dessas características. Isso talvez denote um esforço já do passado e conquistas anteriores, não é? Mas a gente sabe que é difícil ter todas essas características logo, né? De uma vez só. O que fazer para treinar, ativar essa resiliência? Olha, primeiro o indivíduo tentar identificar nele o que ele tem de características. Ele já traz alguma dessas características? Se ele já traz, vamos estimular. Se ele vê que ele tem deficiência, eu sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa que eu sou muito orgulhosa, eu não peço ajuda nunca, tudo isso dificulta. Você vai viver sozinho, vai viver mais sobrecarregado. Então a pessoa poder identificar. Quando a gente vai lançar o olhar sobre crianças, adolescentes, por exemplo, a gente tem alguns fatores que a gente sabe que são prejudiciais à resiliência. Então, morte prematura na família, dos pais ou das pessoas que cuidavam, é uma coisa que dificulta. Violência intrafamiliar, sofrer abusos, uma visão pessimista, ser instável emocionalmente, baixa autoestima, tudo isso dificulta a resiliência. Então, se a gente identifica num filho, num aluno, numa pessoa próxima da gente essas características, tentar trabalhar isso para reverter esse quadro. E na adolescência, na juventude, uma coisa que funciona muito, que ajuda muito, é você ter alguém que você saiba que serve como apoio, você saber que pode contar com alguém, que você não está sozinho, tem uma figura significativa na sua vida. E pode ser um dos pais, os pais, pode ser um parente, pode ser um professor, pode ser um evangelizador, mas aquela pessoa servir de apoio nos momentos difíceis. Então, quando tudo parece que está difícil, você sabe que você pode contar com alguém para te ajudar. Mesmo que você não lance mão dessa ajuda, só saber que você tem uma retaguarda te dá mais força. Então, se colocar à disposição de um jovem, de um adolescente, para ser essa mão amiga, também vai ajudar a fortalecer a resiliência deles. Que fatores favorecem a resiliência? Olha, você ter apoio, você ter oportunidades de educação. Um dos fatores que favorece muito a resiliência é a alfabetização, por exemplo. Não significa que quem não é alfabetizado não é resiliente, mas o fato da pessoa ter maior independência aumenta a resiliência dela, por exemplo. Estimular uma religião, o autoconhecimento, porque o indivíduo ele vai perceber em que situações ele se controla, ele se descontrola, se ele não é perceptivo aos outros, se ele não tem empatia para passar a ter, e aí ele poder desenvolver. Um ambiente familiar calmo, tranquilo. A gente tem algumas famílias que, pelas características das famílias, elas são mais resilientes. Então, famílias que são unidas, que constroem uma história juntos, aquela reunião familiar, onde você conta da história do avô, da avó, de quando se era pequeno. Essa história forma uma identidade familiar. Uma família que tem tempo para estar junta, é uma característica também da família resiliente. Uma família que se comunica, onde as pessoas conversam dentro de casa e comunicam os seus sentimentos, né? Às vezes existem segredos dentro das famílias, e os segredos, eles são segredos do ponto de vista material, porque os espíritos, então, a gente sabe que circulam. Então, você tem aquele segredo, mas quando o espírito se desdobra, ou aquela energia que fica naquele ambiente, o espírito percebe. Então, aquele segredo às vezes causa um mal-estar. Então, você ter fácil comunicação dentro da família facilita a resiliência. Você diz, por exemplo, um segredo, a pessoa é adotada e nunca é falado isso para ela. Pode ser um exemplo.
o fator da adoção. As pessoas sempre perguntam, conta ou não conta? É uma questão muito particular. Às vezes você vai procurar um profissional, um psicólogo, para saber qual a melhor forma. Mas a criança, às vezes, você não conta que é adotada e a criança, ela sabe. E aí ela cresce, a gente já acompanhou vários casos, ela cresce sentindo uma inadequação que ela não sabe pelo quê. Mas é que a gente costuma dizer, né, os psicanalistas, que os inconscientes se comunicam. A gente pode dizer que são os espíritos que se comunicam. Então, segredos de família, de doenças, de pessoas que desapareceram. Ah, foi embora, mas foi embora por quê? Não, a gente não conta das tragédias, dos problemas. E você conversar sobre isso de acordo com o grau de maturidade que cada um tem para lidar com o assunto. Poder compartilhar um caso de alcoolismo, um problema psiquiátrico, uso de drogas, você saber que essas coisas existem, casos de suicídio, às vezes, na família. Então, de acordo com a maturidade, para quê? Para que aqueles que vêm na próxima geração, eles saibam lidar tanto com o que é forte, fortaleza, quanto com aquilo que é fragilidade da história que eles trazem. Então, uma família que tem mulheres muito fortes, mulheres de personalidade, quando as mulheres que nascem, elas sabem que elas trazem essa história de fortaleza, de luta, de força. Agora, se nasce um menino, então é preciso olhar para ele também e mostrar para ele que essa herança também faz parte, para a gente poder fortalecer. Além disso, a família que cultiva a espiritualidade, a fé, unidos, também torna a família mais resiliente, e a família onde os problemas eles são encarados, são resolvidos para o benefício de todos. Então, às vezes, ocorre uma mudança, um não se adapta, todos se adaptaram. Então, aquela inadaptação, aquela inadequação daquela criança, ou daquele jovem, daquela pessoa naquele novo ambiente, não é problema só dele, é de todos que estão ali. O problema de um, na verdade, ele é de todos. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado no ambiente familiar. E, além disso, a família que tem uma coerência. Então, imagine para um jovem, para um adolescente, os pais cada dia tomam uma decisão diferente, mudam as regras da casa. Então, você tem uma coerência, uma objetividade, você poder ser sincero nas suas opiniões. Tudo isso fortalece que os indivíduos que fazem parte daquela família se tornem mais resilientes no futuro. Isso foi uma coisa muito interessante. Às vezes os pais estão estressados, então eles reagem impacientemente a atitudes das crianças que normalmente eles deixam passar. Então, às vezes, tem uma atitude diante da criança diferente. E a criança fica muito fragilizada com isso. Então, o que é certo e o que é errado? Porque hoje eu não posso, mas ontem eu pude fazer aquilo. Isso é uma incoerência. A pessoa não tem um comportamento uniforme, ela vai ao sabor das emoções. E a criança, como não compartilha aquilo, ela cresce frágil, cresce insegura. Às vezes a gente vê assim, um exemplo bobo, clássico, né? A pessoa está lendo o jornal de domingo, o filho pega o jornal e diz assim, não pode mexer no jornal, não vai amassar. Aí a criança faz isso 1, 2, 3, aí na quarta, quinta vez a pessoa olha assim, aos classificados, então pode. Então por quê? Então pensar nas exigências, pensar no que a gente diz que é não, no que a gente diz que é sim, explicar. E até no momento de estresse também, voltar e conversar com o filho e explicar, olha, você me desculpa, naquele momento eu estava cansado, eu estava mais fragilizada, para a criança também entender porque não é com ela, a dificuldade não estava nela, estava na verdade no pai, no adulto. É muito interessante isso que você colocou, Ana Rosa, porque nós conhecemos pessoas que ficaram muito magoadas e com os pais, porque os pais mudaram o comportamento por causa de um problema extra a essa pessoa. Mas essa menina vem nos falando que a mudança, ela começou a achar que era um problema dela, uma inadequação dela. Então, quando a gente conversa com os filhos, isso os ajuda a compreender a situação da família, não? Entender a situação da família. E é importante também para os filhos, né, eles entenderem, à medida que eles vão crescendo, que os pais não são os pais que eles idealizaram. Isso faz parte do amadurecimento psicológico do indivíduo. Quando nós somos pequenos, os pais são perfeitos. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos ver que os pais são pessoas como outras, quaisquer, que estão tentando fazer o melhor, na grande maioria das vezes. Com suas dores, seus desafios. Com seus né? problemas, seus desafios. Então, também fazer as pazes com esse pai e essa mãe idealizados que foram perdidos e você poder lidar com o outro como um companheiro de jornada. Muito bom, muito interessante. Bem, nós vamos fazer uma pausa, mas voltamos já já. Fique conosco. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das obras amparadas
é a Unidade de Promoção Integral Joana de Ângeles, em Japeri, no Rio de Janeiro. Assista aos vídeos institucionais no site despertarespírita.com, no canal Obras Sociais. Participe dessa obra de amor. Associando-se ao Clube de Arte, você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais assinatura gratuita da revista Cultura Espírita e ainda descontos especiais em mais de 100 produtos lançados pelo Clube de Arte. Na promoção de hoje, você se associa agora e vai receber o brinde do mês, o CD Superando a Depressão, de Milton Menezes, da série Áudio Entrevista, mais a revista Cultura Espírita, os 2 brindes inteiramente grátis. Ligue agora 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.